Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Priscila, eu sou psicóloga clínica e eu recebi um convite do Rafael, fotógrafo, para poder tratar de um assunto que eu acho muito pertinente, para até além, né, da questão que ele me trouxe, e estamos aqui hoje então para falar sobre insegurança. Essa esse fantasminha que percorre as nossas mentes e que chega devagarzinho, vai se instalando. Quando a gente vê, se a gente não cuidar, já virou um monstrão que acaba com a gente, acaba com as relações. E então, o que fazer? Então, o Rafael ele chegou para mim com uma proposta para falar justamente sobre a insegurança, o que leva um parceiro ou uma parceira a ficar inseguro com a sua companheira ou seu companheiro. Então vamos lá. Para essa questão eu quero ser assim o mais objetiva possível e deixar o mais claro possível para vocês também. Nós temos aí alguns fatores, na verdade, que vão nos levando a esse estado. Então, primeiramente, quando a gente fala de insegurança, não tem como a gente tratar desse assunto ignorando que nós, todos nós, você, eu, seu amigo, seu parceiro, tua amiga, todo mundo foi criança. Todos nós fomos bebês, todos nós tivemos ali as nossas questões quando crianças. E dentro dessas questões, a mais comum é o abandono, é a rejeição. E às vezes por umas situações que podem até ser bobas aos olhos dos adultos que percebem, ah, não, peraí, que isso? Eu só fui ali ao mercado, eu só saía para trabalhar. Enfim, tô pegando casos bem suaves, tá? Seja qual for a situação onde a criança se sente abandonada ou rejeitada, percebe que aquele amor ali, né, que sempre foi só dela, de repente ela tá numa situação de não saber se aquele amor vai voltar, ele foi embora, me abandonou, eu tô aqui sozinha. Essa é a voz da criança, não quero ficar sozinha, por favor, não me deixa. E aí nós vamos crescendo, vamos ganhando aí idade cronológica, a gente vai adquirindo uma idade avançada intelectualmente falando, nos tornamos profissionais incríveis, né? Vamos trabalhando, enfim, a gente vai construindo família e vai, pelo menos, nós vamos nos relacionando afetivamente, né? E é nessa hora é que o bicho começa a pegar. Por quê? Começa a chegar todo aquele lixo, aquele resíduo emocional que nós estávamos guardando ali quietinho naquela gaveta, começa a vir na hora que a gente se relaciona. Portanto, se nós temos questões aí com essa criança nossa lá do passado, mal resolvidas, essa questão aparece em forma de insegurança. Aparece em forma de, opa, eu não sou o suficiente para manter essa pessoa aqui comigo. Eu talvez não seja gostoso o suficiente, potente o suficiente para manter esse mulherão aqui comigo. E isso eu estou falando, por favor, entendam, de todo tipo de casal, tá? Aqui não é só o super hétero. A gente também está falando aqui dos relacionamentos homoafetivos, onde estão dois homens, onde tem duas mulheres, tá? Mas como o Rafael me pediu para tratar e especificamente em cima da questão dos ensaios e do público dele, que é um público das candidatas lá para posar pro Shooting Day, geralmente são mulheres, eu acho até que ele está cogitando abrir para homens, mas por enquanto são mulheres, então eu vou sempre falar a parceira com relação à candidata, tá? Mas o companheiro pode ser o companheiro ou a companheira, tá bom? Então vamos lá, retomando, né? Então nós temos essa questão da criança que fica ali fragilizada, que fica se sentindo desamparada e que a qualquer custo quer evitar que o seu amor maior, que antes era a figura da mãe, né?
que esse amor maior vai embora, né? Então a pessoa se sente ainda insegura para manter aquele amor. Essa é uma questão que precisa ser tratada. Então, é muito importante o diálogo do casal para que eles entendam o que está acontecendo e, principalmente, o parceiro ou a parceira dessa candidata a participar de um ensaio sensual, que ele comece a entender que ele precisa buscar uma orientação para ele poder ir tratando esse núcleo do desamparo, esse núcleo do não sou o suficiente, esse núcleo da baixa autoestima. E aí está o segundo ponto. Baixa autoestima. Essa criança que lá atrás se sentiu muitas vezes rejeitada ou abandonada, ela vai crescer desenvolvendo aí justamente uma baixa autoestima, ou se foi uma pessoa que não foi valorizada, repreendida, reprimida, julgada, essa pessoa provavelmente pode aí desenvolver um sintoma psicológico de não ser tão autoconfiante, não se valorizar tanto assim, não ter tanta facilidade para descobrir o que a gente conhece como auto-amor. A atenção que você dedica para você, o carinho que você dedica para você. E aí você quer startar um relacionamento com alguém sem antes ter desenvolvido essa intimidade, esse amor com você mesmo, e você acha que vai dar no quê? Vai dar chabu, tá? Então, assim, é como 2 e 2 é igual a 4. Para você se relacionar bem, meu querido, minha querida, comece a desenvolver esse autocuidado, comece a olhar para você, comece a se perceber, comece a perceber que você tem muito valor sim, e que esse valor, eu não tô falando de um valor de uau, eu sou muito foda, então os outros têm que fazer o que eu quero, não. É simplesmente você dedicar atenção para você, tá? No palco da tua vida, você é importante. Isso eu tô falando do parceiro. Então, esse é um viés para tratar dessa pessoa. E aí, a gente tem a pessoa que quer ali amenizar essa situação, né? A gente tem ali a parceira que tá olhando o outro com ciúme e falando: e aí, o que que eu vou fazer? Muitas vezes eu fico sem saber como agir. Então, assim, para essa pessoa que está sofrendo, no caso, os ataques do ciumento, além do diálogo, dentro dessa troca e desse diálogo para os dois irem se entendendo, e isso quer dizer o quê? O diálogo demanda muita troca e revelação sincera. Então a gente tem que abrir o coração mesmo para poder falar sobre aquilo que está incomodando. Nisso, é bom que o parceiro que sofre os ataques de ciúme poder passar um pouco mais de segurança para o outro, poder fazer o outro se sentir bem, se sentir amado, se sentir seguro, ainda que não seja a responsabilidade dela, no caso, porque a responsabilidade de buscar essa autoconfiança é da própria pessoa, tá? Mas aí nós temos também a questão justamente de situações onde as pessoas transparecem serem pessoas muito bem resolvidas, tá? Transparecem em pessoas aí que estão num movimento de autocuidado, de autoamor, de cuidar da sua própria vida. São pessoas que, entre aspas, brilham por aí. E essas pessoas que, entre aspas, brilham, demonstram ciúme. E aí? Como é que é? Porque essa pessoa ali tá bem resolvida. Por que que ela tem esses ciúmes? Por que que ela tem essa posse? Então a gente começa a perceber que são várias as nuances. Então muitas vezes a pessoa até cuida da própria vida, a pessoa se cuida, a pessoa é bacana, porém a pessoa trata o outro através de uma dinâmica relacional de objeto, de posse.
Ou seja, está faltando aí um salto na maturidade, né, do entendimento do que é o amor de verdade. Entenda, esse sentimento de posse do outro tem muito a ver com a nossa própria criança, que não queria deixar a mãe sair para trabalhar, que não queria deixar o pai sair para trabalhar, que ficava desesperada. E pelo amor de Deus, porque para criança, bebê, sou eu e o meu objeto de amor. Eu preciso me sentir bem quando eu estou mamando nesse seio, quando eu estou aqui enamorada dessa pessoa. Por favor, fique comigo, me dê um colo. E aí, o que acontece? Muitas vezes uma idade congelada, né, uma idade emocional congelada nessa fase, o que é aí bem comum. Não é nada raro a gente encontrar relações de posse dentro das relações. E aí o que acontece? A pessoa vai desenvolver ali uma relação onde vai achar que é amor puramente, mas esse amor ele se embaralha com toda essa insegurança e com toda essa posse. O outro é meu. O outro não pode fazer uma coisa que vai me desagradar. O outro, aliás, eu nem vejo, porque o outro é só um espelho de mim mesmo. Então, assim, nesse momento eu fico projetando ali as minhas questões e eu não reconheço o desejo do outro. Eu não alcanço essa empatia do que é importante para o outro. E aí a gente entra numa questão, porque o que é importante para o outro? É quando a gente entra na segunda questão do Rafael, quando ele diz assim: o que leva então uma pessoa não permitir ou ter ciúmes que o seu amor pose num ensaio nu, né, num ensaio sensual? E aí? O que é que acontece nesse momento quando essa pessoa ciumenta tá lidando com uma pessoa que quer posar para o ensaio? Talvez esteja faltando aí um pouco de diálogo para que essa pessoa que vai posar para o ensaio, que pretende posar para o ensaio, consiga externar para o seu parceiro o que aquilo significa para ela. Então, veja bem, muitas vezes, para a cabeça de quem está vendo de fora, olha aquilo e fala: ah, tá querendo ser a gata do rolê, tá querendo mostrar demais e ser desejada, e não tô gostando disso não. Isso pra mim aí é a insegurança dela, porque ela tá precisando ser desejada. Por que ela tá precisando ser desejada? E não quero que meu brother deseje a minha amiga, a minha esposa, a minha namorada. Não quero, não quero ver a tua nudez sendo exposta para os outros. Mas o que está levando essa pessoa a buscar o ensaio? Olha, na clínica eu tenho atendido uma série de casos justamente onde as pessoas estão com uma dificuldade tremenda para desenvolver o que eu chamo de autoaceitação. Para a gente está num trabalho com vários clientes, tá? Com vários clientes. E vários clientes, homens e mulheres, tá? Uns casos bem intensos e fortes em cima de baixa autoestima, tá? E essa baixa autoestima muitas vezes está relacionada, sim, a uma distorção da autoimagem, tá? A uma não aceitação do próprio corpo, a um desencaixe do que é o meu corpo e o que o padrão está pedindo. Sendo assim, eu sou inadequado, eu sou inadequada. E isso ali vai reverberando na pessoa, lá, às vezes desde criança, ou então assim, na adolescência, indo para a fase adulta, e a pessoa começa a não usar roupas que vão mostrar o lado fraco, né? Tem que valorizar só aquilo que tem de bom, mas o lado fraco você esconde. Então, não usa uma saia curta, não usa um decote,
Não usa roupa de listra, vertical, horizontal, e enfim, biquíni jamais, sunga nunca, 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 nunca. Então são tantas as questões. Por favor, vamos transar de luz apagada. São tantas as questões que levam a pessoa, muitas vezes, a andar sem nenhuma liberdade de ser quem é. Sem nenhuma liberdade de estar à vontade e em paz com quem é. Com todas as alegrias, as tristezas, todos os pontos interessantes do corpo e aquilo que a pessoa julga que não é tão adequado, muitas vezes é uma marca de autenticidade daquela pessoa. Enfim, esse trabalho de autoaceitação, ele é feito constantemente em consultório. Então, é muito importante que as pessoas que estejam namorando ou estejam casados, né, companheiros, companheiras das mulheres que estiverem aí se candidatando a participar de um ensaio sensual, que procurem entender o trajeto que essa pessoa percorreu até tomar uma atitude como essa, tá? Muitas vezes ali a pessoa está dando um passo em direção a uma superação muito forte. Uma superação com relação à autoaceitação. E sim, o enamoramento de si, sabe? Uma curtição, muitas vezes pela primeira vez, do próprio corpo e do feminino e de tudo aquilo que ela é, que está expresso no corpo dela, toda a história dela, tá? Então, um ensaio sensual, aos olhos de alguns, que pode parecer uma coisa banal, para massagear o ego, entendam que para muitas mulheres aquilo ali é extremamente significante para a cura de feridas que muitas vezes vocês não têm noção, que vocês não dimensionam. Não que todas as mulheres que busquem um ensaio sensual estejam feridas e buscando curar esses espaços de menos-valia, mas a maioria está ali para um processo de cura, para um trabalho de autoconhecimento, de autoamor e de autoestima. Então perceba, a pessoa com quem você está, muitas vezes, está ali no movimento de cura. E você? E você, onde você está nesse passo? Você vai ficar nesse espaço aí, onde você vai reclamar com o outro, onde você vai simplesmente repetir mais uma vez um padrão da tua insegurança? Ou você, percebendo que o outro está dando um passo para uma vitória pessoal, você pode apoiar essa pessoa, ser verdadeiramente parceiro ou parceira, sabe? Dessa pessoa, vibrando, feliz, porque essa pessoa vai conquistar algo que é muito importante. E, ao mesmo tempo, será que não é momento de você olhar para si e perceber por que toda essa insegurança? Por que todo esse medo? Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de perder o outro? Eu acho que essa reflexão ela é muito interessante, porque esse parceiro que sente os ciúmes, esse parceiro precisa, com muita rapidez, com muita urgência, olhar para si e entender que a autoconfiança é o segredo disso tudo. A cura dessa própria menos-valia e o entendimento, principalmente, que o amor, ele não está na demonstração da posse. O amor, ele não está quando a gente fecha a pessoa entre quatro paredes, as sete chaves, e dali não sai. A gente vai ficar junto até a morte. Olha, precisamos caminhar bastante ainda no entendimento do que é o amor. Porque o amor ama o outro pelo que o outro é e pela construção que ele desenvolve. Você não ama o outro pelo que você quer que o outro seja, porque isso é pura projeção. Então, experimente entender que permitir com que o outro seja
quem ela é, quem ele é, isso já é a máxima da demonstração de amor. E que você possa admirar essa pessoa que está aí do teu lado, né, nessa construção bonita, e entender que você também está fazendo parte dessa construção. Olha que interessante. Então, essas são as minhas considerações, tá? Para essas questões de insegurança e ciúmes, quando um ou outro vai posar para um ensaio de no artístico. Espero que isso aí levante reflexões interessantes em vocês. Digam aí pra gente o que vocês acham, aonde que vocês estão nessa situação, tá bom? E espero que todos tenham sucesso, que vocês possam aí dialogar sempre para que a construção desse casal aí seja sempre para o bem, para a evolução e para a expansão desses dois. Tá joia? Um beijo a todos e uma ótima noite.